Holding on, you waiting for to know. I know, you know, it's over. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live maravilhosa, um tema polêmico para discutirmos sobre o mundo da audiocomunicação. Hoje vamos falar sobre a morte do rádio e a euforia passageira dos podcasts. O convidado é o Jefferson Barbosa, o popular DJ. Já ele está chegando por aí. E aí, como é que você está? Tudo bem? Pronta para esse debate? Será que o rádio morre? Será que a onda dos podcasts é mesmo passageira? Vem construir com a gente esse painel. Já vou deixar um recado para você que está entrando aí. Não deixa uma pergunta, não. Você faz o seu comentário, ajuda a gente a construir um painel sobre esse tema, né? Como é que anda o rádio na sua percepção? Para onde caminham os podcasts na sua percepção? Ajuda a gente a construir esse debate. Ele chegou, não fala nada não, DJ, segura aí porque eu preparei aqui a vinheta para sua entrada. Essa daqui, hein? Muita atenção, muita atenção. Hey, Deus! DJ! Essa piada musical você curtiu, né? Já fizeram um pouco com você. Cara, é toda santa semana entra podcast, sai podcast, ou essa versão, é a versão da Madonna, tem várias, hein? A criatividade não para. Como é que e você aí, tá, seu DJ? Marcelo? Tudo bem, cara? Melhor agora falando com o senhor. Uma alegria poder conversar com você, e principalmente sobre temas que nós gostamos muito, né? Mas antes da gente entrar já nas pautas, DJ, quero lembrar o seguinte: nós estudamos na mesma escola, no colégio. Confere? Em qual escola Sim. você fez o colegial? Diz aí. Somos etianos, cara. A boa e velha seminal é Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, em São Bernardo, cara. Uma das escolas técnicas mais importantes desse país, né? Porque começa lá com a história de Escola Técnica Industrial, né? Um pool de empresas do ABC que bancava, depois virou Escola Técnica Estadual e hoje é uma ETEC. Não sei se mudou a qualidade, eu não tenho contato com os alunos de lá, mas na nossa época era um baita prestígio estudar na Lauro Gomes, não é não, DJ? Com certeza, cara. Você tinha um colegial de 4 anos, cara. Diferente de hoje em dia. Bem, mas naquela época mesmo, quem não optava pelo técnico, você tinha 3 anos de formação. Já os etianos de formação eram 4. Era muito comum o etiano sair totalmente preparado já para a universidade, sem passar pelo vestibular, sem nada. Isso era uma coisa muito comum entre nós. Exatamente. Sem falar do bom e velho Bloco 7, né? Você sabe que essa história do Bloco 7 já virou até tema de cervejaria. Os fundadores do Bloco 7, do nome, Bloco 7 foi a minha turma. Na verdade, não a minha turma, é o conglomerado de amigos. Eu fazia LE, para quem não sabe, LE na minha época era laboratorista industrial. Tinha mais alguns amigos de desenho mecânico, outros de processamento de dados e outros de eletrônica, que eram os 4 cursos noturnos. Eu fazia parte de um grupo chamado Turma do Bloco Central. O Bloco Central nada, era aquele miolinho ali no meio do campus, onde a gente se reunia, amigos de várias facções, que a gente, mais ou menos, a gente se reunia devido a cursos de teatro, participava da e essa turminha chamada os cafajestes do Bloco Central, que frequentavam a padaria na esquina, em frente ao shopping ABC, hoje é o ABC Plaza, nem me lembro o nome agora. Na Shopping época a gente chamava Metrópole. de Shopping Metrópole. Obrigado, Marcelo. Na época a gente chamava do Shopão. Era o Shopping São Bernardo e a gente se reunia lá. Não sei porquê, eu lembro até hoje. Alguns amigos falaram, vocês têm que sair da aula, passa o bloco 6, que era a biblioteca, vocês descem ali e já está no bloco 7, que é o historiaria em São Bernardo. Era bem legal, bons tempos esse daí. Chamada Bloco 7 Cervejaria, cara, em homenagem com meninos que participaram de turmas posteriores à minha, com a paixão pela cerveja, a paixão que eu compartilho imensamente, e hoje criaram uma grande cervejaria. Procure nas redes sociais, Bloco 7 Cervejaria, recomendo estritamente.
Porque o bar onde era o Bloco 7, ele não existe mais, virou um espaço onde é uma concessionária de veículos, então aquela agitação dos estudantes no final do ano já não acontece mais ali naquela esquina, em São Bernardo do Campo. Getúlio Vargas com a Pereira Barreto, para ser mais exato. Mas bem, DJ, laboratorista industrial no colégio, tá? Eu estudei lá e fiz desenho de projetos de mecânica. E o que te levou? Qual foi o chamado da comunicação? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, partes tem sim, Marcelo. Partes tem sim. Comunicação envolve em tudo, cara. Eu conheço laboratoristas que são ótimos comunicadores, conheço profissionais da área de mecânica que são ótimos comunicadores. A comunicação é uma função básica do ser humano, cara. O ser humano, uma das funções básicas do ser humano é se comunicar bem, cara. Porque a partir do momento que você se comunica, você tem um mundo a seus pés, o mundo se abre. Eu já trabalhava com áudio, eu acho que áudio é minha grande paixão desde moleque, desde criança. Montar caixa de som, tive equipe de som, tive bandinha, toda aquela coisa, aqueles impulsos adolescentes que todo mundo adora, cara. E na ET, eu acabei entrando na ET também por ser uma escola muito conceituada e também porque eu já trabalhava na Volks, cara, na Volkswagen no Brasil. Eu tinha feito Senai, ferramentaria, era um anseio do meu pai que eu trabalhasse lá e galguei aquela vidinha lá de ferramenteiro, uma vida muito gloriosa, cara. Eu tenho amigos que estão lá até hoje, se aposentaram lá, mas sempre trabalhando com áudio em paralelo, ou com banda, ou naquela época já, mesmo na Vox, trabalhando, tocando na noite, discotecando. Música, eu sou músico frustrado mesmo. E ao mesmo tempo já trabalhando com montagem de palco, algumas brincadeiras aí, trabalhava para DC, fazia uns freelancers na época, para DC Rockstrot, que cuidava dos shows do Aramaçã, da 97 FM. Então, molequinho, 16, 17 anos, a gente já se aventurava aí a carregar caixa e tal. E essa vida sempre andou em paralelo. Quando eu estava no último ano, penúltimo ano da ET, muito curioso isso. A grande maioria da minha turma teve ansejo de sair da área de química. Não por ser uma área ruim, uma área maravilhosa, mas muitos, eu particularmente, outros, a gente já trabalhava com o rádio do Grêmio, eu fazia parte do curso, do grupo de teatro das ETs. A gente tinha naquela época, as ETECs, perdão. A FATEC e as ETs tinham um projeto de teatro nas escolas. Então, houve alguns grupos que nasceram dentro das ETs. A GV tinha um, a Lauro Gomes tinha outro, a ET Americana tinha outros. Durante 2 anos fizemos até festivais de grupos de teatro das ETs, cara. Então, tudo isso me chamou de alguma forma. Eu falei, eu encaro a música ou vou tentar uma nova vida. Aí fui para o jornalismo. Foi onde a gente se reencontrou depois de muitos anos, não foi? Eu fui para a Universidade Metodista, fui fazer jornalismo e aí continuei com essa minha vida dúbia. A parte química ficou no passado mesmo. Ela só retomou agora com essa vida de cervejeiro, que é um hobby que agora está virando segunda profissão. Mas naquela época mesmo, eu continuava trabalhando com áudio em paralelo e fui estudar jornalismo. Curiosamente, essa vida dúbia me deu meus dois primeiros empregos. Eu fui trabalhar na criação do Canal Rural, que era um projeto entre a Rede Globo e a Rede RBS, aqui em São Paulo. Foi o segundo canal a cabo de estreia da Globosat. Terceiro, mas em Joint Venture foi o primeiro. E lá eu fui ser operador de áudio de manhã e estagiário de jornalismo à tarde. E às vezes invertia, vice-versa e tal. Que legal. Depois que eu saí de lá, freelando como jornalista, também trabalhando, fazendo show, alguma coisa, estúdio, bem precário, fazendo estúdio. Voltei para a Metodista como um convite do nosso saudoso professor Fernando Vilar, nosso queridíssimo Fernando Vilar, saudoso Fernando Vilar, ele me convidou para um misto de estagiário e já galgando uma vaga para operar o estúdio da rádio do Bloco D, o estúdio de rádio do curso de comunicação. E aí fui para a Metodista. Também trabalhava na Abril, fiz 4 Rodas, Revista Mais, eu trabalhava à tarde como jornalista e de manhã como operador de rádio do estúdio D da Metodista.
Com o tempo, depois dos 2 anos, aí recebi o convite do UOL, graças a um dos nossos professores. Um grande abraço aí que ele vai ouvir, tenho certeza. O nosso André Barbosa Filho, André que foi Barbosa, mestre. filho. André Barbosa, que foi coordenador do curso de rádio e TV da Metodista. Para quem procurar nas deep webs aí, procurar Light Reflection, uma banda famosa dos anos 70 que cantava Tell Me Once Again, ele era o vocalista. Já entrega o ouro. Mas é um grande mestre, um grandíssimo profissional de comunicação, e eu meio que era, como eu trabalhava no estúdio, eu era meio um auxiliar dele na Cátedra Unesco, alguns projetos da pós-graduação. E um belo dia, a minha primeira chefe no Grupo Folha, a Bia Abramo, com esse sobrenome de respeito, comunicou ao André que precisava de um profissional que fosse jornalista, que era uma objeção, era uma necessidade do Grupo Folha, que eu precisaria de um jornalista de formação, mas que também fosse um técnico em áudio, porque a gente ia trabalhar na criação da primeira web radio brasileira, que foi a Rádio UOL. E aí eu fui lá viver uma vida dupla, agente duplo. Até os primeiro 1 ano e meio, até a rádio sair, eu praticamente era um repórter de música. Deixa eu fazer um recorte aí, em... DJ. Você Vai não lá, vai meu lembrar querido. dessa cena, mas você vai se recordar que para ir para São Paulo, saindo aqui do ABC, de São Bernardo mais especificamente, a gente usava o Expresso Brasileiro, que passava ali no Parque Dom Pedro, fazia o contorno e voltava para São Bernardo. Né? E eu me lembro dessa cena claramente. Eu tô lá esperando o Expresso Brasileiro no ponto lá do Dom Pedro, aí vem você num busão, e aí você fala, Marcelão, tô no UOL, me liga! E o ônibus foi embora, foi caramba. Foi assim que eu fiquei sabendo que você estava trabalhando no UOL, cara. Caramba, velho, eu não lembrava disso, meu. Belo recorte. Mas me diz aí Mas... você foi pro UOL e qual que era o objetivo? Precisava de um jornalista que manjasse de áudio para fazer o quê? Então, por obrigação, o Grupo Folha contrata jornalistas e produtores. A ideia da Bia era o seguinte, a ideia do UOL era montar a primeira web radio brasileira. Já tinha acontecido alguns casos lá fora, ainda era bem embrionário, mas a ideia era montar uma rádio de transmissão pela internet. Enquanto isso, a Bia, por ser um jornalista, ela queria que a equipe envolvida eu fosse da área de rádio e TV ou jornalismo. Eu caí de colo por estar trabalhando nos dois. E tanto que minha carteira foi assinada como jornalista, produtor, sonoplasta. Caramba, acumulou várias funções. Acumulei funções pra caramba lá. Porque a ideia era isso mesmo. Você, além de operar, no meu caso, além da criação, você também teria que trabalhar com pautas. Já nascia nessa época, nós estamos falando de 99 para 2000, há 21 anos atrás. Isso era uma coisa que eu já tinha acompanhado na TV, na época que eu estava no Canal Rural, e na época fazendo freela, eu cheguei a fazer freela na TV Cultura e tal. Já começava o dinamismo que a web proliferou, que é o profissional de audiovisual. Naquela época você tinha muito bem definidos um jornalista, você tinha o operador de áudio, você tinha o cinegrafista, era o que a gente chama hoje ainda em TV grande de ENG. Você sai o grupo para fazer uma filmagem. A internet meio que acabou com isso. A internet pegava profissionais polivalentes. Um cara que, ao mesmo tempo que ele gravasse, ao mesmo tempo que eu estivesse gravando um programa de rádio, eu poderia estar escrevendo a pauta do programa, poderia estar dirigindo o programa, poderia estar produzindo o programa. Começa aí a precarização da profissão, DJ? Começa nesse momento a precarização da profissão ou não? É uma outra coisa que está surgindo? Porque isso se espalhou para as emissoras de rádio e TV. Sim, isso já vinha há um tempo. Eu acho a precarização uma palavra forte. Algumas realmente se abusam, algumas emissoras pequenas, a web se abusou um pouco disso. Em compensação, você tinha também alguns profissionais um pouco rápidos, profissionais polivalentes. Eu acho que vai muito de como a empresa te agrega nisso. Como eu te falei, eu acumulei funções, mas fui remunerado por isso. E trabalhava muito bem em outras. Diferente de um acúmulo de cargo onde você recebe um salário, você tem um acúmulo. Eu era muito bem consciente do que eu estava fazendo. Que tanto que o próprio grupo, com os anos, eu fui mais largando o jornalismo, até meus últimos anos era fazer uma matéria especial, uma coisa, e
mas agregando a função de engenheiro de áudio. Nesse meio tempo eu fui fazer uma nova formação de engenharia, eu fui fazer técnico em áudio, fui fazer especialização direto, e fui continuando desse lado, como a gente fala do FOL, né, do front of house, né, de dentro do aquário. Mas voltando à parte de precarização, por exemplo, eu via a cultura já nascendo com os repórteres abelhas. E era uma galerinha bem, bem foda, velho. Bem foda mesmo. Você via bons jornalistas novos de carreira que tinham manuseio de câmera, ok, não era uma matéria tal, mas estavam dentro do furacão. Era um cara que conseguia entrar com uma microcâmera e tal. Anos depois, só para dizer como isso se proliferou num caso de um UOL, não era uma questão de acúmulo naquela época, e sim uma questão de novos profissionais que estavam sendo formados, coisa de 1 ano e meio, quando a rádio já estava começando, o UOL contratou o Paulo Henrique Amorim para criar o UOL Notícias, e todos os funcionários deles, eles tinham repórteres, praticamente tinham 2 equipes de eng mesmo, com cinegrafistas, editores e 2 repórteres, o resto era abelha. E os caras eram bons, eram estudantes de jornalismo que aprenderam a operar a câmera e se metiam no meio, que coisas em que 2, 3 pessoas não conseguiriam. Então, eu falo, muita gente se abusa dos fatores, que é a questão da precarização. Mas em outros pontos se criam novos profissionais. E também novos profissionais e novas possibilidades, né, DJ? Exatamente. Uma coisa que a gente já conversou em outras conversas nossas é a questão do profissional acomodado. O cara vai ser operador de rádio a vida inteira. Ok, é uma profissão nobre, bacana. Eu voltei há pouco tempo a fazer OP de TV, que é uma paixão minha. Adoro aquele dinamismo, adoro aquela loucura, aquela faca nos dentes, é uma paixão minha. Não é grande remuneração, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, estou fazendo uns freelas numa empresa grande aí, que era um sonho meu, e voltei a operar áudio. Mas isso como mais um novo job, não um job complementar. Mas, voltando a isso, cara, se aquele operador lá que a gente conheceu, se ele não evolui, se ele não passa a operar uma mesa digital, ele vai criar um imbróglio com ele, que ele vai falar, estão tomando meu lugar. O cara grava o lock na casa dele, só manda pronto, tá comendo meu emprego. Enquanto isso, ele continua só sabendo operar aquela mesa analógica de 6 canais de rádio, enquanto ele não partiu para pós-produção. Do mesmo jeito que um profissional, um repórter hoje evolui operando tecnicamente, poder gravar, tal, a tecnologia te propõe isso. E eu acho isso ótimo, porque eu estou operando minha cabeça, eu estou ocupando minha cabeça com coisa mais além. Em vez de eu ficar parado gravando um off, que muita gente gosta, infelizmente, alguns profissionais acham que isso é a vida, eu estou ocupado fazendo layout de novas mesas, fazendo input de uma emissora, estou escrevendo roteiro, estou produzindo podcast, estou fazendo outras coisas, cara. Em vez de só ficar abrindo e fechando o canal. Mas conta aí pra gente, você foi lá para ajudar a implementar o projeto da web rádio do UOL. Como é que foi isso? Foi bem sucedido, não foi? Quando é que botou no ar? Quando botou no ar, qual foi a percepção das pessoas em relação a esse serviço ou a esse produto? Conta um pouco desse bastidor. Esse foi engraçado, cara. A equipe montada, lembra meu grande amigo João Ramires, que era o líder da equipe na parte de tecnologia, eu na parte de áudio mesmo, de engenharia de áudio, e a Bia na parte de redação, de projeto editorial. A gente estava com a faca e o queijo, montando naquela época. O projeto era uma coisa tão maluca, cara. Por exemplo, você teria... Para quem não conhece a web do tempo do Onça, praticamente você tinha um computador dentro do servidor que fazia uma página de web. Praticamente você tem você não tem um server gigante hoje que gera milhões de páginas, hot pages, páginas de web, frações, nada. Naquela época, de repente, o que você tinha? Você tinha um computador para fazer cada função. Então, o data center, aqueles monitores grandes de tubo, então você tinha milhões de computadores, cada um fazendo uma única função. E aí o primeiro desenho do projeto da rádio era basicamente isso, vamos ter a rádio jazz, a playlist de jazz, a playlist de música erudita, No caso, a gente ia começar com 5 ou 6 gêneros, não me lembro. Teria um computador exclusivo só para ficar girando isso aí, cara. E manualmente você abastecendo. Era um playlist, olha uma coisa, que naquela época a gente já começou a criar, parou do projeto e voltou muito hoje, que são as playlists editoriais. Vocês chamavam
um jornalista bom, um crítico musical, um músico, faz a playlist essa semana do jazz. Então o projeto nasceu assim. E mais uma máquina específica para live streaming para os programas, que já era uma briga minha. Aliás, a rádio nasceu primeiro com o programa, depois com a parte musical. Mas isso eu já emendo lá. Aí, enquanto a gente estava com esse projeto, já tudo desenhado, as máquinas compradas, o nosso parceiro, para também quem não se lembra, o UOL nasceu de uma joint venture entre o Grupo Folha e o Grupo Abril. O UOL era metade da Folha e metade da Abril, 50-50. Então, meio que a gente trabalhava para os dois núcleos. A Abril arrumou um dinheiro, um projeto de marketing grande, marqueteiro grande, e falou, não, a gente vai lançar a rádio primeiro. Deixa a Rádio UOL aí quietinha, a diretoria chamou a gente e falou, pega todo esse projeto que vocês desenvolveram para a Rádio UOL e transfere para Abril, que vai ser a usina do som, foi a primeira. Isso em fevereiro de 2000. Aí, todo esse projeto, de ter um computador e tal, nasceu a usina do som, que foi a primeira mesmo do grupo. A Rádio UOL demorou quase um ano depois, mas a Rádio UOL já veio com um projeto de server abastecido, e a usina durou pouco. A partir a junção dos dois grupos, Folha e UOL, acabou coisa de um ano e meio depois, e Abril largou todo mundo da web. A Abril largou todo o projeto de web que ela tinha na mão do UOL e abandonou. A Abril resolveu, em 2002, se concentrar apenas nos produtos editoriais de banca. Deu no que deu, né? Essa história todo mundo conhece recentemente o que aconteceu com a Abril. E aí, todo esse projeto editorial voltou para nós, as páginas e tal, e aí nasceu a Rádio UOL, coisas de, se eu não me engano, setembro de 2001. E aí já com o projeto de um server abastecido, grande, gigante, que iam lá, você ia lá, ouvia a sua playlist e tudo num lugar só. E, ao mesmo tempo, a gente começou a abastecer a parte de programas, que era o que eu dirigia mesmo. Veio meu parceiro, o Zé Carlos, o Babu, beijo aí se estiver abrindo, que ele foi cuidar da parte de programação, ele, o Fernando Caira, e eu fiquei com a parte de programas. Eu cuidava do estúdio, já tinha montado o estúdio, estava montando o estúdio naquela época. Enquanto isso, eu gravava programas em parceria lá com o Estúdio YB, com a gravadora. Eu praticamente morava na YB e voltava para o UOL entre uma matéria e outra. Então, todos os primeiros programas foram lá. E porque eu disse que a rádio nasceu de um programa e depois vieram a parte musical. Ainda em 99, finalzinho, a Bia me convidou para um dos desafios mais legais do mundo. Ela me apresentou o Zé Simão e falou, tá aqui, Zé Simão, DJ e tal. O Zé Simão adora música latina. Eu falei, e a gente pensou em criar um programa para UOL Música. Na época, só o site de música ainda. A gente tinha uma página chamada Rádio UOL. Existia uma página estática que era um MP3 e artistas davam pra gente. Artistas doavam MP3 pra gente tocar nessa página, uma página estática. Aí lá nasceu o primeiro programa, foram meses antes da estreia da Rádio UOL. E aí eu toquei esse programa há 10 anos, prêmios, a PCA e tal, várias coisas, cara, com histórias com o Simão. Então eu nasci mais produzindo, dirigindo e gravando programas, e depois fui tocar a edição de outras coisas lá, cara. A rádio Mas me conta uma coisa, DJ. Conto. Internamente, qual era a percepção de vocês, né? Quem enxergou falou, o rádio vai migrar aqui para a internet, vai ser multiplataforma, ou não tinha isso? Como é que foi desenhado esse projeto no sentido de enxergar esta oportunidade? Tá. A questão do streaming naquela época, acho que a visão não mudou muito do que é hoje. A questão era você ter plataforma de música na web. Você tem um lugar. Isso já era uma. A Rádio UOL era existiam 2 ou 3 no mundo. Tinha Cash Money, Cashbox, se não me engano, no Tunin não existia ainda. Mas eram o quê? Eram rádios. Eram simplesmente rádios de playlist. Você tem lá, você escolhe a música que você quer ouvir. Hoje que é o que se popularizou com a Spotify. A gente já veio com esse formato há 21 anos atrás. Esse formato só foi ter concorrência no Brasil mais de 15 anos depois. Porque ninguém bancava o produto. As gravadoras ainda eram contra nós. A primeira parceira de gravadora que a gente teve foi a Trama. Então, o nosso formato, enquanto as outras rádios que já estavam nascendo, o próprio Tunin, a da BBC e tal, eram retransmissoras da programação da Air, do rádio tradicional. Basicamente é isso que ainda hoje se propaga muito. Não se fala ainda muito, não se fala ainda tanto de uma migração de rádios tradicionais
exclusivamente para a web. Elas ainda estão trabalhando no air e você tem algumas programações específicas que são trabalhadas para, sei lá, da CBN, da Jovem Pan. Você tem algum complemento da programação que está no ar, exclusiva para a internet. Isso é a junção das plataformas. Isso começou com o vídeo, o áudio já tinha alguma coisa, mas hoje, com a função dos podcasts, depois a gente briga. Mas com a entrada dos podcasts, os podcasts meio que são uma plataforma disso, de você trazer conteúdo específico. Tem muitas formas. Agora, na questão da Rádio UOL, não. A nossa ideia é programas específicos, programas de rádio, em função de on-demand. O grande barato de trabalhar com a internet a função é o on-demand, é você ouvir onde, quando e a hora que você quiser. No caso, streaming, download não. E a ideia é essa, você tem uma programação meio exclusiva para a web. Nesse aspecto, DJ, esse carinha aqui, ó, ele impactou, mudou o consumo, porque ele chega em 2007. E aí, alguns anos depois, está todo mundo com um desse na mão. Impacta a audiência da Rádio UOL, as iniciativas do UOL ficam mais robustas no sentido de atender esse público do on-demand, ou não se sente esse impacto no primeiro momento? Antes da Apple, não tanto. Pelo seguinte, questão de banda. Band Switch ainda era caro no Brasil. Ainda é uma questão cara. Por mais que a gente queira, ainda você pega todo mundo ainda pendurado num Wi-Fi. Naquela época o Wi-Fi não era tão proliferado. O que eu me lembro, as maiores audiências de web radio, no caso da Rádio UOL, quando veio a Terra, nossos concorrentes, toda essa turma aí, sempre foi o desktop, Deezer. É o povo trabalhando, ouvindo, ou quando ele conecta no computador em casa. Esse fenômeno de audiência foi mudando com a proliferação do 4G. Eu acho que só na fase dos 4G, que você tem uma conexão um pouco melhor, que a coisa proliferou. É um panorama mesmo igual que foi do storage, a mesma coisa. Antes era muito difícil você ouvir músicas em qualidade razoável. Você ouvia um MP3, ou mesmo os nossos programas. A nossa qualidade máxima até, sei lá, 2010, 2015, era 128 kbps. Uma bandwidth de transmissão horrível. Isso aqui perto do tamanho que é um 4 5G. 5G, então, absurdamente. Então, você travava, era um problema. Você ouvir, exatamente por a gente trabalhar com streaming, não com download, até pela questão de ilegalidade. Quem é um pouco mais matuto sabe da história que aconteceu com o Napster, todo esse negócio. A questão do download demorou. Até hoje ainda é meio... Quem anda com baixada de música, ainda tem ilegalidade, aquela questão. Só algumas novas, como a Deezer, que já tem funções de offline, de você baixar temporariamente no celular e ouvir. Então, o nosso grande público ainda era estacionado. Era gente que estava sentada no computador trabalhando à tarde, eu chegava em casa, conectava numa TV. Hoje a coisa não, hoje a coisa já proliferou bem. Mas me fala uma coisa, então pera lá, você começou esse projeto em 99, você ficou muitos anos lá pelo UOL, e quando você saiu, possivelmente isso já tinha uma outra cara, né? Quais são as principais mudanças que você observa nessa jornada de audiocomunicação dentro de uma das maiores empresas de comunicação do país e pioneira em investir nesse segmento de audiocomunicação? Cara, muita coisa mudou nesse panorama. Como eu te falei, duas coisas andaram em simultaneidade. O aumento da velocidade da conexão e os storage. A partir do momento que você tem um storage legal, você consegue ter Hoje, a gente tem Google Drive, você tem a própria Deezer e tal. No nosso caso, você tem um arquivamento grande que te propicia o quê hoje? O crescimento da audiocomunicação hoje, num clique, cara. O meu Android do seu iPhone aí, você baixa um audiolivro, você ouve um programa on demand, você ouve um podcast, você assiste um programa no YouTube. Isso se propiciou por dois motivos. Pela velocidade de banda e pela facilidade de armazenamento. Porque não adianta também, às vezes, eu ter uma banda de 5.G e armazenar coisa numa nuvem, que a nuvem veio para mudar isso também, mas fazer um armazenamento dentro de um protocolo que caiba 1 terabyte com o mundo inteiro acionando esse negócio. E aí você vai ter travamento. Ainda acontece um pouquinho, mas modificou bastante.
No caso do UOL, em 2017, quando eu saí, a empresa estava... Infelizmente, a empresa não estava enxergando muito bem a parte da audiocomunicação. A UOL, foi por isso que o projeto da rádio foi descontinuado, a equipe foi desmantelada, mas isso foi uma decisão de chefia que não cabe a mim questionar nesse momento. Mas, menos um ano e meio depois, eles viram que o áudio conteúdo, como a gente estava falando, os produtos em áudio, cara, mudaram completamente. É um mundo totalmente Aí você diferente. chegou onde eu queria para a gente começar a nossa discussão. Chegamos no ponto, DJ. Então o UOL não teve paciência para aguardar esse tão esperado momento, que é onde efetivamente os produtos em áudio se apresentam e ganham musculatura com o aumento do consumo. Estou com uma pesquisa aqui na minha tela, Estúdio N, e diz aqui, ó, durante a pandemia, por exemplo, o consumo de produtos em áudio cresceu 217%. E aí estou falando em áudio como um todo, vai englobar o rádio, o podcast, claro, o audiolivro, né? Então mudou, tem uma mudança de comportamento no hábito de consumo dos ouvintes, dos consumidores. Como é que você está enxergando esse momento? Não quero dar spoiler, mas você já brigou comigo numa outra hora aí dizendo que dessa vez o podcast veio para ficar. O podcast está aí desde 2004, muitas ondas e não ficou, né? Qual é a sua percepção nesse momento? Vai ficar, vai se manter, continua o consumo, são novos hábitos? Diz aí. Sim, são novos hábitos, cara. O consumo de audioprodutos mudou pra caramba em audiocomunicação. E não só na pandemia, muito antes. É aquela questão de ouvir música na academia, é a questão de você assistir um vídeo, porque o vídeo impulsionou muito disso, o YouTube, mas ainda é uma mídia que requer estaticidade, ou seja, você tem que parar para assistir, enquanto o podcast você senta, ou música, podcast, englobando como um todo. Com exceção, inclusive o audiolivro, o podcast, as web radio, as rádios, os pushes em áudio, foi um produto que... esse produto eu trabalhei muito no UOL em 2017, que é um produto que bombou muito na época, que na verdade são produtos em áudio, são drops em áudio que você dispara direto para os celulares, para os gadgets, para quem for. A gente usava muito isso em notícias. A CBN continua ainda com esse produto, que são... mas tanto o audiolivro, são produtos que não são estáticos, ou seja, você consome ele enquanto está lavando louça, enquanto está passeando, enquanto está travando, enquanto está treinando, enquanto está na academia, enquanto está dirigindo. Não vamos falar exclusivamente de podcast, vamos falar de audioprodutos. Então você consome o audioproduto da maneira que você achar melhor. O que você quiser, na forma onde você tiver, que seja Spotify, você vê o crescimento exponencial da Spotify, o que eles andam comprando, o monstro. Um bom exemplo dessa questão de audioprodutos, falando na questão do universo musical, principalmente. Essa semana, quem acompanha um pouco o jornalismo musical, essa semana uma coisa que se discutiu muito foi a venda dos direitos autorais de grandes artistas para novos conglomerados de mídia digital. Ou seja, Bob Dylan, Steve Nicks, o Neil Young, esses grandes, todos eles estão vendendo seus direitos autorais. Não faz show, não faz nada, tudo bem, pode ser uma questão financeira, mas ao mesmo tempo eles estão chegando num ponto da vida que também querem usufruir. E quem são os compradores? Não são as grandes gravadoras, não são os grandes, são conglomerados, esqueci o nome de um deles, não sei se é Harvard, não me lembro, não vou lembrar, depois eu pesquiso aqui, mas é um grupo, cara, que comprou direito autoral de meio mundo. E o que esses caras estão fazendo? Vendendo para plataformas digitais. Ou seja, agora o cara é dono do catálogo inteiro do Bob Dylan, ele negocia a venda para Spotify, ele negocia para Deezer, ele põe no TuneIn, na Apple, na Apple. Ou seja, a prova desse investimento maciço, cara, da indústria da música, até da migração dos direitos das gravadoras para esses novos conglomerados de patente digital, cara, isso prova como está crescendo esse mercado. Ou seja, as pessoas estão dormindo com fone de ouvido na orelha. Uma velha aí chegamos, DJ, num outro ponto. Você está falando aí do streaming, então eu coloco lá o meu fone de ouvido, escolho o conteúdo que eu quero ouvir, que pode ser um podcast, pode ser um audiolivro, pode ser uma playlist musical.
Beleza? Beleza, muito legal. E agora a provocação que eu te trago é, como é que o rádio vai competir com isso? Se o rádio me entrega um conteúdo que é mais pobre e que tem uma curadoria que é meio duvidosa, não me entrega a música que eu quero, como o algoritmo faz. Como é que faz, DJ, para sobreviver o rádio? Cara, o rádio sobreviveu a tantas revoluções, cara, que eu acho que o rádio vai ser uma questão do streaming mais profissional. Por quê? O produto da web profissional, hoje você está muito ainda voltado com música, você tem os audiolivros, você tem podcasts de produção de produtoras de renome e tal, ou você tem a produção caseira. Aquele produtor caseiro, esse cara não vai para o rádio, era o sonho dele participar do programa, por telefone e tal. Esse é muito dos públicos que estão criando podcasts hoje. Eles têm o que falar para um micronicho, para um nicho muito específico, que é, sei lá, um podcast sobre, sei lá, o canto dos pássaros do Jalapão em Dó menor. Pode ser que crie um grupo. Existe um podcast, talvez só para isso. E que tem um público, um nicho específico. Só que isso para o rádio não funciona. O rádio ainda trabalha com uma massa grande. O rádio trabalha com uma massa direta e grande. E com uma produção ainda de profissionais como nós. A gente nasceu e criou trabalhando para isso. Então, o rádio, eu acho que ele não vai morrer. Existem algumas mudanças que a gente está bem em voga, tipo o fim do FE, o fim do AM, o FM se transformar numa produção muito mais parecida do que era o AM de antigamente, a parte musical ficar para as bandas de streaming, ficar para o streaming, que é essa tendência que a gente visualizou lá em 2000, lá em 99, tipo, do on-demand, do cara escolher a playlist dele, é isso que está tendenciando. Não mais o cara ficar ouvindo a música programada lá, ficar com o radinho esperando tocar a música, as 10 mais. Eu acho que isso tende a acabar. Isso tende a migrar para Spotify, Deezer e tal, onde você já tem essas playlists pré-programadas, onde o próprio ouvinte é o programador. O perfil do rádio, ele vai continuar, ele vai ficar naquele parte de serviço, de conversa, de debate, de notícias, ou mesmo community, a parte de comunidade. E esse serviço, o que vai acontecer? Eles vão para o streaming por uma necessidade de tecnologia. Não digo que você vai agora andar com o radinho, porque você baixar a questão de você baixar, por exemplo, o aplicativo da sua rádio favorita e abrir, você está no streaming já. Você não está mais no velho dial e tal. Essa tendência no digo que o dial tem que acabar. Você está me dizendo que o empresário vai, então, devolver a concessão para o governo e o governo vai utilizar a radiocomunicação para prestar serviço público? Você está dizendo isso? Nem a pau. Mas nem a pau. Nem a pau. Cara, eu só digo que ela está sofrendo uma migração que você já encara hoje. Você vê rádios como 89, vamos falar das clássicas, 89, Jovem Pan, Transamérica. Hoje essas rádios estão mais voltadas ao trabalho, como chama, de debate. O trabalho mais de debate e comunicação direta, não mais musical. A rádio fez uma migração muito dos anos 70 para 80 de ser um trabalho mais musical. O que eu acho que hoje a tendência está mudando. Aquele cara que é o speaker de Alfa FM, que vai falar 1 hora sem música, são tantos minutos, 8 horas e 42 minutos. Acabou, 1 hora de música. Eu acho que essa tendência tende a acabar e isso vai criar os novos profissionais de rádio, novos locutores mais voltados à comunicação, como são os nossos, que eu sempre falo, aqueles que são esquecidos, nossos comunicadores de AM, cara, que para mim são os melhores locutores de rádio, têm a melhor dicção, eles são mais informados, são jornalistas, são produtores, são radialistas, são tudo em uma pessoa só. E eu acho que a tendência dos radialistas é essa evolução. Como a gente falou do técnico, né? Do técnico que só abria botão, o radialista, em vez de só ter a voz bonita e apresentar o nome da música, agora, bicho, ele vai ter que se comunicar com o público dele. Ele vai ter que propor debates. Eu acho que esse é o futuro do rádio, até de uma forma até mais politizada. E esse rádio vai estar tanto disponível pelo dial quanto o streaming. Eu tendo a concordar com você, acho que é por aí, precisa ter espaço para novos profissionais, novos talentos que vão reinventar o rádio, né, repensar as formas de fazer essa comunicação, mas eu entendo que não é esse momento que a gente está vivendo.
né? A gente tem aí um cenário com muito mais do mesmo. Se você girar no dial do FM de São Paulo, você vai ver que ainda tem muita cria de Julinho Mazei. Julinho Mazei Opa! criou esse estilo de fazer rádio no final dos anos 70, começo dos 80. Então são 40 anos de gente replicando o mesmo modelo de fazer rádio. E ele não funciona mais. Não funciona porque não é atraente. E tem uma outra questão que eu quero trazer como provocação para a gente conversar, DJ, que é a questão geracional. Cara, me fala um programa de rádio que você ouviu recentemente pode ser um espectro aí de uns 5 anos, programa de rádio voltado para o público infantil. Você não vai conseguir me falar, eu sei que você não vai conseguir. E se você não cria novos ouvintes, DJ, como é que você vai perpetuar o meio de comunicação? É o jornal impresso. Se você não cria novos leitores, qual foi o final, qual está sendo o final dos grandes jornais impressos? Né? Os caras estão deixando de ter as suas tiragens, porque as pessoas mais velhas que abriam o jornalzão para ler estão morrendo. E o meu entendimento, DJ, é que a gente vai passar por um movimento muito parecido com o rádio, justamente por conta dessa falta de estratégia para a criação de hábito de consumo, novos ouvintes. Se você pega o recorte do Dial de São Paulo no período da tarde, você vai encontrar 15 programas de mesa redonda de futebol e 0 programas voltados para o público feminino. Então vamos pensar nessa mãe que pegou a criança na escola, que está ouvindo um programa de rádio que ela acha legal, e o filho fala, o que é isso aí, mãe? Ah, um programa de rádio, é o que eles estão falando e tal. Saca? De despertar um interesse. Entendi. Tenho certeza que você começou a ouvir o rádio com seu pai, com seu avô, com a sua avó. Né? E a gente não tem mais isso. O cara ele já nasce aqui ó, com o dedinho no smartphone. Então ele já sabe que tem um outro lugar aí para ele consumir conteúdos. E aí eu vou trazer um outro exemplo para acalorar a discussão, que são os alunos do Senac. Rapaziada, vamos lá então, sejam bem-vindos, está começando o curso. Me fala aí, que rádio vocês ouvem? Ninguém levanta a mão. Aí eu mudo a pergunta, e qual podcast vocês ouvem? Aí os caras assim, eu ouço Mamilos, Nerdcast, não sei o que tal. Então, para mim, já tá bem evidente que tem uma questão geracional que vai impactar muito a audiência do rádio como a gente conhece hoje. Discorra sobre, qual a sua opinião? Cara, você vê, por isso que eu gosto tanto de rádio, né? Por isso que é esse veneno que a gente usa, cara. Você vê o rádio até que está sobrevivendo mais rápido que a própria televisão. A televisão está sofrendo mais disso, dessa migração dessa nova geração, do que o próprio rádio. Porque você ainda vê uma geração migrando, sei lá, podcasts e tal. Agora, para a questão televisiva, a TV aberta está numa crise absurda. Porque a nova geração não assiste televisão. Ela vive também no smartphone. Ela vive exclusivamente no smartphone. O maior veículo de mídia visual hoje é o YouTube, cara. É impressionante. Você sabe, DJ, rapidinho, sem querer te interromper, outro dia, tem um ano e meio, cheguei na casa da minha mãe e estava no horário da novela das 8. E a novela estava baixinho, e ela estava com o celular na mão, no YouTube. Aí eu tive que mandar um chupa Globo. Né? Porque quando você perde uma senhora, né, ela deixa de ver a novela para assistir o YouTube, a gente tem uma mudança de comportamento no consumo de comunicação. Completamente, Marcelo. E seguir o ritmo da garotada hoje é um pouco impossível. Eu não, você tem filho, eu não tenho. Eu ainda tento acompanhar por sobrinhos, cara, mas a velocidade deles é insana. É insana. Outro dia, para uma filhada minha, eu cheguei assim, não, o que você tá no Instagram? Não, tio. Instagram já é TikTok, é não sei o quê. Eu falei, cara, eles estão numa velocidade, cara, que eu não consigo acompanhar. Mas você vê, cara, mas mesmo voltando a produzir áudio, o problema é isso, são as questões. Hoje você tem filtragem, não, como eu disse, você tem uma segmentação que são a questão dos podcasts ou produtos bem específicos. Eu vi comunidades de mãe trocando. Cara, isso é muito engraçado. Eu te juro, eu fiquei muito abismado, que é um produto de cara. E mães trocando databases, cara, de sons internos do útero pro feto ouvir. Cara, é áudio, velho! Eu fiquei emocionado quando eu vi isso, uma mãe trocando com a outra, isso aqui é o ultrassom, é o barulho, os caras trocando fone de ouvido. Eu falei, não, peraí, cara. Eu não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, cara. Mas então, a gente tem que estar preparado, cara, para produzir áudio para essa turma. Mesmo em TV, que a gente volta para TV, tem audiodescrição, a gente tem que pensar em audiodescrição hoje, a gente tem que pensar em dublagem, a gente tem que pensar em toda essa gama de áudio, cara, que não tá fácil, velho.
E vamos pensar que daqui a internet das coisas está chegando, vai se popularizar e os objetos vão conversar, vão interagir com as pessoas. Então vai ter que ter ali um produtor audiovisual para construir esses roteiros, para construir e gravar esses conteúdos. Né? Então tem muita mudança vindo pela frente que vai impactar demais o nosso mercado. E ó, só para finalizar a pauta do rádio, porque eu quero saber as suas opiniões sobre o podcast. Cara, eu fui muito resistente, né? Eu fui muito xiita. Não, imagina, o rádio nunca vai morrer. Não vai, não vai, não vai, jamais, jamais. Porque eu tinha um carrinho velho, que tinha lá um toca-CD e um rádio, e eu ouvia. Mas aí, DJ, eu precisei alugar um carro, e esse carro veio com uma central multimídia. E de repente eu pude espelhar o meu celular, e o Spotify se abriu, eu falei, cara, eu posso escolher o que eu vou ouvir na hora que eu quero. Aí deu ruim pro rádio, porque eu não usei o rádio. Né? Você ter essa autonomia é um negócio fantástico. E aí eu me convenci, falei, puta, não vai dar para competir com isso daqui não. Se a rapaziada não pensar um outro esquema de entrega de conteúdo para atrair efetivamente as novas gerações, eu acho que vai pro saco, DJ, é morte anunciada. Ele vai se tornar mais um veículo de áudio no mundo do streaming, cara. Como hoje, vai competir com podcasts, vai competir com que seja transmissões ao vivo, transmissões em rádio de produtos de TV que é transmitido, vai acabar nessa competição. Não digo que vai ser mais do mesmo, mas vai rolar uma reinvenção, cara. Eu acho que vai rolar uma reinvenção. Precisa. Tem que abrir espaço para os novos profissionais, novas cabeças. Né? É a rapaziada de sempre que está fazendo rádio. Se a gente pegar o recorte de São Paulo, claro, a gente está na bolha aqui. Né? Talvez espalhados pelo Brasil, tenhamos outros profissionais pensando de uma outra forma e fazendo entregas mais interessantes, pensando regionalmente. Mas aqui em São Paulo é mais do mesmo. Isso é realmente muito triste e com todo respeito aos colegas que estão trabalhando no rádio de São Paulo. Mas bem, vamos entrar então no podcast. Há um formato que existe desde 2004 e agora estão dizendo que ele veio para ficar. Você, inclusive, me disse isso. Veio para ficar por quê? Ué, exatamente por isso, por uma necessidade de você ter um conteúdo exclusivo, não exclusivo para você, mas você se comunicar como, vamos dizer assim, há anos atrás, quando você formava o seu grupo do Orkut, quando você formava a sua lista de discussões do Yahoo, onde você conhecia aqueles amigos que você tinha algo em comum muito bem pré-definido, coisa que, tipo, a mesma coisa, eu ia mandar para um rádio que seria uma mídia um pouco mais branda, uma mídia mais barata do que um programa de TV. Porra, vocês podem fazer um programa de rádio sobre os nerds que gostam do Ultra Seven da fase 1 do primeiro de 71? Eu falei, cara, os caras vão mandar sem a merda. Eu tô falando isso por um caso real, porque eu participei da produção de um programa de TV no começo dos anos 2000, cara, que era exatamente isso. O Top TV, que era um programa para nerds de seriados antigos. Cara, a gente conseguiu passar numa rede de TV que foi a Record de Campos dos Goytacazes, cara. Num horário bem específico e com uma só representação que teve. Foi horrível. E aí o que acontece? Com o adjunto da internet, a internet começou a unir cabeças, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, porque hoje a gente já sofre demais com isso. E o podcast é um dos produtos em áudio que trouxe para essa galera. Lá em 2004, tudo nasceu como uma proposta da Apple. Né? Por isso que o nome ainda é podcast, que era, na verdade, hoje tem uma nova determinação de de grupos que ouvem on demand, eu não me lembro mais. Mas o nome original vem por causa do iPod. Por isso que veio o iPod. O primeiro iPod, a quinta geração do iPod que veio com o vídeo, nasceu os podcasts juntos. Já eram produtinhos de rádio específicos, mas extremamente específicos. Não vingaram, nos Estados Unidos teve uma algum, aí nos Estados Unidos ainda alguns sobreviveram, mas muito nisso. Retransmissão de programas de rádio via podcast. É isso que era legal. Muita coisa que se fomentou lá, e a própria CBN, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil, de que pegar a programação e ter disponível. Pô, tu não conseguiu ouvir? Não estava com a fita lá no ponto, com o play rec e soltar o pause? Gente, metade de quem está me ouvindo agora não vai saber o mínimo que eu estou falando. Não tenho a menor ideia do que você falou agora. Não tenho a menor ideia do que era, de como se gravava a música no tempo analógico. Mas, então, começaram essa demanda do on-demand, cara. A gente já estava com a rádio. Algumas rádios já existiam, mas com exceção, como eu disse, da Rádio Wall, outra era a retransmissão do que vinha do rádio. Então começou como um serviço do tipo, olha,
o programa, sei lá, da Fabiola Cidral, o CBN São Paulo, eu não estou trabalhando em casa, mas consigo assistir os flashes na web, via podcast. Já começaram a trabalhar isso. Mas acabou ficando mais nesses grupos específicos. A produção caseira se manteve, mas pouca gente se interessou, até por causa de, naquela época ainda, 2005, o storage era ruim, o download era demorado, todo esse problema que veio, então isso acabou por afundar. Eles voltaram com força em 2012, que 2010 para 2012 voltaram com força, teve uma segunda leva, que foi onde eu trabalhei muito forte disso, trabalhei com isso até 2015, 16, que eram os pushes de notícia, você recebia um arquivinho em áudio com a notícia, você está dirigindo, morreu fulano, aperta o áudio lá, você tem um locutor lá, eu tinha uma equipe de locutores, noticiaristas, que faziam esses trabalhos com a gente, cara. Um trabalho bem legal. E também flashes de futebol, que era praticamente 3 coisas que se interessavam na época, né, para podcasts. Você pegava o primeiro, já com o lançamento do Nerdcast, era como chama? Produtos para nerd. Não gosto desse termo, mas sou nerd. Eu sou um nerd assumido. Mas os produtos de gig, produto para gig, depois vinha em segundo lugar esportes e terceiro notícias. Tanto que até hoje esse ranking se pronuncia até hoje nos rankings de podcasts, tal, com exceção de uma coisa ou outra que está sempre entrando aí nova. E esse bom criaram o que eu chamo não dos pioneiros, mas a primeira grande leva, que são essa turma tipo Nerdcast, Mamilos, PoeiraCast, essas turmas que tem hoje mais de 500, 600 edições. Os caras perseveraram e vieram. E aí veio a terceira leva, que foi de 2 anos, 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, que aí veio com tudo. Eu falo que isso foi impulsionado graças à Globo entrar na briga, isso impulsionou muita gente. Aí o povo começou a descobrir podcast. Eu falei, olha, o cara ouve, o assunto é com a Renata Lopretti. Nossa, uma produção Globo e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, ele fuçando, ele olha, podcast de meditação de yoga, maravilhoso. O cara gosta, meditação hoje é uma coisa que eu recomendo para todos. Mas você vai lá, meditação guiada. Aí você olha um cara com um microfone em casa, um mestre, lendo um texto, compactou e botou no ar. Cara, isso dá um boom com aquela pessoa. Você lembra aquele nosso amigo? Nossa, eu sou louco para fazer um programa de rádio. Cara, agora ele tem oportunidade. Ele com um celular, cara, com algumas músicas, cara, ele monta um programa de rádio. E hoje você tem serviços como o Mixcloud que você põe música, eles bancam os direitos autorais das músicas. Ou seja, hoje você já tem sistemas de podcast que são remunerados, que estão ainda se aperfeiçoando. Então o negócio está crescendo de uma tal maneira, cara. E o novo boom foi a Globoplay, hoje, um dos maiores sistemas de nacional, acho que, eu não sei se ele é o maior, mas assim, acho que o conglomerado só nacional é o maior na questão de streaming de vídeo e agora entrou na área de áudio. Então, produzindo podcast que louco. Você vai se lembrar, a Revista Veja publicou uma matéria em 19, eu não vou lembrar exatamente em qual mês, falando sobre podcasters que estavam faturando aí cerca de 50, 60 mil mês com anúncios dentro do programa no nicho. Então, conforme você falou, podcast é um produto de comunidade, né, um tema que junta ali uma galera que tem interesse naquele assunto. Você acha que tem espaço para esse tipo de ação comercial e que efetivamente o podcast vai conseguir sustentar produtores independentes? E aí, nessa pergunta, também quero saber sobre remuneração. O Spotify me paga quanto se eu colocar um podcast lá e as pessoas ouvirem e fizer um certo sucesso? Vamos lá. Eu acho que a tendência segue muito como aconteceu com os YouTubers. Eu acho que a gente segue uma tendência muito igual. O YouTuber começou aquele negócio, eu abro minha câmera, faço um programinha de vídeo e ponho lá. De repente, com o número de acessos, a Google começou a criar um processo de remuneração de acordo com o número de views, de cliques e tal. Que hoje está bem complexo. Tipo, se ele é remunerado, ele não pode ter música. Mas não vamos entrar no mérito do YouTube. Mas falando de grana é interessante, né? Que são $1.000 para cada 1 milhão de visualizações. $1.000, né? Dólar tá 5 e pouco, 5 paus para cada 1 milhão. Já dá para eu pensar em me dedicar a isso, né? E no podcast, a gente consegue ter uma perspectiva assim? A tendência é chegar lá, porque hoje o que está acontecendo muito, no caso de produção, no caso de produtores de grande escala, no nosso caso profissionais de rádio, sim,
está tendo uma tendência de podcasts de rede velada, rede fechada. Por exemplo, para empresas. É um nicho que eu andei trabalhando nesse fim de ano agora. Por exemplo, você tem uma empresa, Procter Gamble, fictício, nunca trabalhei com eles, mas fictício, uma empresa, uma Ford, pronto. Essa não está mais aqui. Perfeito. Você pega uma Ford, cara, você pode produzir um conteúdo. Já era muito comum das empresas no século há uns 10 anos atrás, de já ter rádios internas, com veiculação interna, bonitinho, mas isso gera um custo e uma manutenção um pouco chata. Você tem que ter caixa, você tem o ambiente sonorizado, tal, isso gera problema. Os caras descobriram que o cara que está ouvindo é muito melhor, né? O cara já está com o fone de ouvido dele e tal. Então começaram a se criar podcasts de informação, de música, alguma coisa exclusiva para aquele público. Não sei lá, no caso, o Campo da Ford de São Bernardo. Tem o podcast Olá Ford. Né? Comunicação interna e tal. Afinal, quer o que? Não. O podcast é mais um produto de áudio, é um empacotamento que o que você coloca lá dentro é o seu interesse. Se você quer colocar música, se você quer comunicação empresarial, é a migração que a gente estava falando do rádio para o streaming, do streaming podcast. A diferença do podcast para o streaming. O streaming é on demand, você ouve em tempo real. O podcast ele tem a vantagem de ser download. Você faz um download, você baixa para o seu celular, você está no Wi-Fi. E o podcast cresceu muito em classes menores, que assim, o cara que ouve no streaming, cara, ele precisa... Alguém um pouco mais pobre, a gente tem que pendurar no Wi-Fi, ele precisa de um Wi-Fi, ele procura um Wi-Fi público, ele ouve o que ele precisa, ele baixa o que ele precisa lá e vai andando. O podcast proliferou também um pouco disso, por essa questão de você baixar. Você guarda no seu celular o episódio, bacana, e vai ouvir sem precisar gastar sua banda, né? Então isso ajudou um pouquinho na popularização dos caras. E para produção independente, eu vou te falar, produção pequena, o cara que tem... Vamos nos níveis de produção. O cara que é o que a gente comentou, o cara que sempre quis ter um programa de rádio, quer fazer um curso, quer mandar para os amigos uma yoga. O cara bota o podcast e faz. Dele mesmo com o seu celular. Se é uma empresa grande, que é alguma coisa mais produzida, como as produtoras de podcast, como eu trabalho atualmente, cara, você vai pegar um nicho maior, você vai pegar publicidade, você vai ter a opção de usar ou não publicidade interna dentro, de divulgar alguma coisa. É que as questões de publicidade no podcast hoje ainda estão em estudo, cara. Ela é um pouco complexa. Hoje você já tem algumas empresas lá fora que trabalham como YouTube. Você está ouvindo o podcast on demand, ele passa uma propaganda temporal, direta lá do seu programa, durante o intervalo. Você programa, você tem um intervalinho ali nos 10 minutos, aparece uma propaganda randômica lá. Que não aparece no download. Porque senão você ia baixar a pizzaria da avó num podcast, daqui a 10 anos, cadê a pizzaria da avó? Então são esses desafios que o Google, o YouTube estão mostrando, estão pesquisando, estão trabalhando muito em cima disso. E o podcast está caminhando devagar nessa linha. Ainda é novidade no Brasil a parte publicitária. Mas para a questão de quem produz podcast hoje, está ganhando bem trabalhando com comunicação empresarial ou podcast grande mesmo que tem divulgação. Você fala como pacote de mídia. Uma empresa está produzindo uma campanha publicitária e tal. O podcast não vai se remunerar, mas ele entra como um produto do pacote de campanha. Isso vem muito da escola inglesa. Os ingleses começaram a trabalhar muito, a BBC e tal, falava muito disso. Então você vai... O New York Times também fez essa campanha. Os podcasts do New York Times vinham como um projeto de mídia. Você compra a publicidade aqui, você já ganha um pod aqui, um ganha aqui. Então, uma vendinha casada, né? Exato. Está caminhando bem nessa linha. Endossando o que o DJ trouxe aí para os colegas profissionais da área que estão nos acompanhando, é isso mesmo, DJ. Mercado corporativo é um mercado que tem dinheiro para investir nesse tipo de formato para comunicação interna. Em setembro eu produzi 10 episódios para uma grande empresa de dermocosméticos e que eu posso falar para vocês assim com muita tranquilidade é que um episódio remunerou melhor do que um mês inteiro de rádio. E aí, trocando figurinha com os colegas que são de rádio, a gente sabe quanto é que está a paga aqui em São Paulo. Então veja, um episódio melhor que um mês inteiro trabalhando na rádio. Então você que é produtor de conteúdo, é locutor, precisa ampliar o seu leque e pensar em novas possibilidades. Como é que eu me coloco? Porque no rádio, DJ, vale esse testemunho, antes de ir para o Senac eu trabalhei na Antena 1. A Antena 1, nos anos 90, chegou a ter 18 locutores, juntando o estúdio de São Paulo e o estúdio da rede.
Nessa passagem que eu fiz agora, eram apenas 5. Então, peraí, 13 postos de trabalho foram fechados, né? E aí, se a gente pensar em programador musical, produtor, também encolheu, né? Vários postos de trabalho deixaram de existir. Então, para quem quer entrar no rádio, eu realmente... Cara, das opções que a gente tem em áudio e comunicação, é a minha última. Pô, quero trabalhar com áudio e comunicação, Marcelo, locução, não sei o que lá, tal. Qual que é a dica? Falo, cara, você tem podcast, você tem audiolivro, você tem conteúdo para ser produzido para a internet e tem o rádio. Né? Qual é a sua opinião em relação a isso? Onde estão as oportunidades na nossa área para os próximos anos? Na produção de áudio conteúdo, cara, eu acho que é você ser um profissional polivalente, cara. É você produzir áudio e souber distribuir ele para várias plataformas. Seja ele um audiolivro, seja um audiolivro animado, seja uma série de programas, seja histórias infantis, seja produção para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, cara. Eu acho que hoje você tem que se reinventar, não. Você tem que ser um profissional polivalente. Você tem que projetar sua voz para vários caminhos, cara. Eu acho que, como eu falei, o rádio ele vai continuar existindo de uma outra maneira. Ele vai continuar existindo de uma maneira como um grande podcast corporativo de uma empresa, que é transmitido online. O Dial não vai morrer por enquanto, não existe projetos disso, porque o Brasil é gigante, o mundo é gigante, afinal, ondas curtas existem ainda, cara. Então, enquanto existir ainda um público, ainda vai ter essa narração. A questão é você se... Eu vou ser um locutor de FM. Meu negócio é falar com a dona Dindinha. Legal, bacana. Aqui você está ouvindo a música X. Cara, é você fazer isso e ao mesmo continuar, se você gosta, continuar fazendo isso, ao mesmo tempo ir lá fazer uma narração de audiolivro, que você puxa um trocadinho aqui, pensar num podcast, de uma coisa que você goste, cara. Pô, faz um podcast então sobre técnicas de locução para FM. Por que não, né? Por que não? Exatamente. Aí essa pergunta, cara, não tem limites, cara. Não tem limites. Se você fazer um conteúdo muito bem programático, muito bem montado, cara, vai ter quem vai ouvir. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas chamam a atenção e mais divulgação, mais trabalho entra. Eu falo, hoje é terça-feira, né? Hoje é um dia que eu falo que eu brinco que é meu dia de pro bono, né? Eu faço podcasts que não são remunerados. Mas são, cara, se juntar os 3 semanalmente, cara, eu tenho 3 dos meus podcasts do meu coração que eu faço. Quem me procurar nas redes aí, o ABFP, Álvaro Barcinski, Forasto e Paulão, o B3, que é o Barcinski, o João Marcelo Bosco e o Benjamin Bach, e o Que Te Toca, que é o meu coraçãozinho, que é um podcast musical, que a gente convida artistas que comentam a música que tocam o coração deles. Aí você pega esses 3 produtos, cara, não é grande coisa, mas, eu juntando os 3 aí semanalmente, eu devo juntar quase 16 mil views, cara, por semana. Uma baita cara, audiência. É uma audiência, cara, maior que muita radiozinha aí que a gente tem, cara. Não tem aquela proliferação, mas tem uma exponencialização que é maravilhosa. O ABFP, que é uma versão... Engraçado, o ABFP é um 2.0 de um antigo programa de rádio, que foi o Garagem, que fez história no Dial brasileiro. São os 4 apresentadores num podcast, na verdade, falando do que eles gostam de ouvir, comentários diversos, falando sobre música. O ABFP chega a quase 10 mil views semana, cara. E musical, transmitido pela Mixcloud, tem um monte de coisa. Você pega, um deles, eu não vou contar, mas já ouvi uma proposta agora de um deles vai ser transmitido por uma empresa aérea. Não vou Demais. Mas um deles vai estar disponível em todos os assentos de uma empresa aérea aqui nacional, cara. Então, é isso que eu tô falando. Você vai galgando novos caminhos, cara, e novas plataformas, cara, que você vai exponenciando para novos públicos, cara. Perfeito, ô DJ. E dentro dessa ideia do podcast é muito legal, porque eu, empresário, né, posso mapear, encontrar os podcasts que falam com o meu público e anunciar diretamente para eles. O que é mais difícil de fazer numa mídia de massa, né? Na mídia de massa você joga lá para todo mundo e sem saber quem é efetivamente o seu ouvinte. Até porque, não sei se você tem acompanhado, mas a pesquisa de medição de audiência que a Kantar está fazendo agora para o rádio aqui em São Paulo, ela é feita por telefone fixo.
pandemia, né? Não pode ficar lá no meio da rua parando as pessoas para fazer entrevista. Então eles estão ligando e-mail e telefone fixo. Aí você liga no telefone fixo e pergunta, que rádio você ouviu? É a velha pesquisa de recall. Mas, DJ, quem é que está em casa para atender telefonema? Né? Não, Quem é que tem Marcelo, telefone fixo e atende o telefone para responder pesquisa sobre rádio? exatamente. Quem Então, o tem resultado da pesquisa telefone é fixo hoje em distorcido. dia ainda? Existe e O tem. tiozinho e a tiazinha, a gente sabe disso. Né? Então, o resultado da pesquisa é distorcido. Quando a gente vê Alfa FM, líder do ranking em São Paulo, Antena 1, 89, que 89 se vende como rádio jovem, mas é uma rádio de tiozão. E quando você toca Nirvana, Alice in Chains, Pure Jam, você está falando com os caras que têm mais de 40. Sim, isso é bem evidente. É uma rádio Né? que parou nos anos 90. Exatamente, se vende como jovem, mas não é. Então você tem a pesquisa refletindo isso. A pesquisa é distorcida, então você não tem o dado preciso para dizer para o anunciante, cara, eu falo com esse público. E nesse sentido o podcast está um passo à frente, que é o que você falou, tem um recorte, são as pessoas que gostam, tem aqui os dados, essa faixa etária são 10 mil ouvintes, e para o investidor é muito melhor, né, do que gastar uma grana mais alta com a rádio, sem ter a certeza de que está conversando com o seu público de interesse. Né, estrategicamente é bem melhor. Uma coisa que a gente conhece, quem trabalha muitos anos na web, cara, desde as webs do radio, do início e tal, e o que os rádios estão começando a acordar agora, com os aplicativos de web, é que sempre se pensou no rádio como um exponencial em elos. Ele vai crescendo em elos de acordo com a expansão do sinal. Então você vai atingindo uma comunidade pequena, ela vai aumentando em ciclos, em elos, até atingir um estado, um país, tal. No caso, Antena 1, Alfa, né? Vão crescendo esse elo. No caso, quem já trabalhava com web, que agora eles estão descobrindo que a audiência via streaming, ou via web, ela é factual, ela é pontual. Então você não tem mais elos, você tem nichos aqui. Eu tenho brasileiros ouvindo o meu programa na Finlândia, eu tenho brasileiros que ouvem, ou indicações de japoneses ouvindo no Japão. Então, agora começa uma interlocução de ouvintes, cara, que não tinham acesso, cara. Não tinha acesso. De eu parar para ouvir a programação da minha terra natal, sei lá. Eu estou trabalhando no Japão e eu quero ouvir a CBN. Isso tudo está se virando. Muita gente fala, mas está ouvindo a CBN, mas está ouvindo via aplicativo, você está ouvindo via web, cara. Você está ouvindo o aplicativo, a web radio, do que seria a transmissão via web radio, do que é o dial. Você não está ouvindo o dial. Então são essas tendências que eu falo. O rádio não vai morrer, ele vai continuar sendo. Só que o formato de transmissão é que vai acabar. O formato de transmissão que vai mudar daqui a 20, 30 anos, até cobrir todo o país. Eu coloquei no card de divulgação lá a morte do rádio, mas é só para chamar a galera, porque ele vai morrer lentamente, ou melhor, vai se adaptar lentamente. Inclusive, DJ, o Embaixadores da Serva disse aqui, já pensaram em uma rádio, já pensaram que em Marte só vai ter sinal de rádio? Que tal já pensar em criar a Rádio Mars? É isso aí, o rádio vai chegar primeiro quando tivermos uma colonização em Marte. Exatamente, cara. O sinal de rádio é bem mais rápido que o sinal de vídeo. Ainda mais agora com o sinal de web, que é rádio, transmissão via on-the-air também. Filhão, o mundo mudou. Mudou bastante. O Balinha de Gomes, ele comenta aqui, ouvir aquela banda de Wuhan, que ninguém vai entender o que dizem, mas nós gostamos. Claro, você tem a possibilidade de pesquisar bandas do mundo todo hoje, né? Descobrir novas possibilidades do ponto de vista de consumo musical. Exatamente, cara. Os Embaixadores da Serva chegando com mais uma pergunta para você. E aí, mas como é que eu engato, né? Como é que eu encontro esse nicho para o podcast, o meu nicho? Dá uma dica aí, DJ. Nossa, cara, tem uns amigos muito bons aqui, o Anselmo Mendo, tá? Eles produzem um podcast que chegou a 400 edições. Olha, fazendo propaganda dos amigos. 400 edições, que é o Beercast. Beercast. Baita podcast sobre o mundo cervejeiro, cara. Eu tô te falando. Aí você baixa pelo Spotify ou Apple Podcast, o seu agregador favorito. Outra coisa que eu acho super democrático, cara. Eu não sou obrigado a ouvir pela Spotify, não sou obrigado a ouvir pela Deezer. Hoje, qualquer agregador de podcast, quando você publica seu podcast via Anchor, que é um produto da Spotify, convenhamos, mas qualquer outro desses agregadores, ele já exponencia para mais de 10 agregadores. Ou seja, é super democrático. Se eu uso o iPhone, eu quero ouvir pela Apple, tá lá. Eu uso a Google Podcast, tá lá. O mesmo programa é exponenciado. Então, eu acho esse democrático da tecnologia. De eu usar qual agregador eu uso, qual agregador que eu gosto de usar. Você pegar a busca de qualquer agregador, principalmente da Apple,
busca pelo seu nicho. Cerveja, lúpulo, malte, levedura e água. Aí chegamos à fórmula. Certamente deve ter um podcast aí, Os Reis do Lúpulo, né? Da galera trocando ideias sobre cerveja, dando dicas. Tem vários. Isso é bem legal. O meu amigo André Carioca tá aí, ele também faz lives sobre o mundo cervejeiro, cara, um puto especialista, beer wine, cara. Vou convencer ele a montar um podcast dele aí e jogar nas redes, cara. Isso aí. Ó, são 9h10, estamos falando a 1h10, né? Anteriormente o Instagram derrubava a gente aos 59 minutos, isso não mais acontece. Mas agora nós começamos competindo com o Jornal Nacional. Aí dá pra gente bancar, né, DJ? Aqui trocando ideia, Jornal Nacional, tranquilo. Mas já vai chegar o Big Brother. E hoje é o paredão. Aí vai ficar pequeno pra gente. Não vamos conseguir segurar a audiência. Mas me fala aqui, ó, pra fechar, 2 questões. O que o rádio pode aprender com os podcasts, ou deve, né? E o que os podcasts podem observar e absorver do rádio, na sua opinião? O que eu acho, o rádio, cara, ele tem. O rádio tem muito a aprender com o podcast, cara, da exponencialização, cara. E você descobre que existem mundos menores, pessoas, seguidores. Você tem aquele cara que às vezes você fala, aprendi isso com o Cacá Siqueira, cara. O Cacá uma vez me disse numa entrevista que ele disse, grande Cacá, um beijo pra ele. Um bom comunicador de AM é aquele que pensa não só no público como geral, e pensa em cada uma das pessoas que ele está falando, mesmo que mentalmente. Então, mandar aquele beijo para a vovó, mandar aquele beijo para o vovô. E outra coisa, estar antenado, saber, por exemplo, que o podcast mais visto do mundo é o Mamilos, cara, falar sobre feminismo, falar sobre mulheres, falar sobre empoderamento. Eu acho que esses nichos que estão crescendo dentro da web, o rádio tem que trazer para eles, não de uma maneira tão específica como é o podcast, mas de uma maneira mais global, abrir um pouco a mente do rádio, em vez de ficar só, olá você acabou de ouvir aqui na Pomporosa FM, Stays of Locals, Level. Liga aí que tem um CDzinho pra você, tem camiseta exclusiva. Ah, não dá, né, cara? Já foi, né? Já foi, não dá não. E eu acho que o podcast, cara, em contrapartida, se você quer trabalhar com produção de podcast mesmo, profissionalmente, cara, você vai ter muito a aprender com os profissionais do rádio. Postura, locução, pauta, programa, porque o podcast, cara, nada mais é também que é um programa de rádio. Você pode querer fazer o seu podcast com o seu gravadorzinho para o seu público geral, eu acho maravilhoso, falando da sua meditação, da sua yoga, do seu momento de física quântica, bacana. Mas fazer uma coisa, já nos formatos que eu consumo produzir, como é o caso do que te toca, cara, é legal você aprender com rádio, você vai aprender o que é background, tudo isso são coisas, não é coisa que eu inventei, cara, a locução, o background, a passagem, a música, a comunicação direta com o seu público, isso não são coisas que eu inventei, cara, isso vem do rádio, isso vem desde a época do Galena lá, velho. Desde a época escola, do Galena. Sim, e que vai continuar, cara. Eu acho, uma coisa que eu acho do rádio desses próximos anos, com a migração da turma do AM para o FM num dial só, eu acho que vai vir novas escolas aí, cara. Principalmente para a turma ainda que média idade que ouve FM, vai aprender um pouquinho daquela velha escola do AM, cara, que vai dominar com a morte do FM, a morte entre aspas, de se tornar um dial só, trazer mais essa parte do debate, um pouco da ditórica, da conversa, cara, da comunicação. E não só vender camisetas aqui no pedágio da Bog FM. Esse foi o som do Vitor e Léo, não sei o que lá. É zoado, né, cara? Já era. Julinho Mazei brilhou muito, fez isso com maestria, mas já foi. 40 anos atrás, bombou. Agora já era. Vamos inventar um outro jeito de fazer essa comunicação radiofônica. DJ, só tenho a agradecer, galera, celebrando aqui a conversa. O pessoal curtiu bastante. Valeu, pessoal, que esteve conosco aí de ponta a ponta. Quem passou e ouviu uns minutinhos também. Muito obrigado por essa participação. Valeu, DJ. Obrigado. Foi um ótimo papo. Obrigado pelo convite, né? Marcelo. Valeu mesmo, valeu mesmo. Obrigado pelo papo e, cara, precisando, tamo junto. Tanto para falar de audiolivros, falar de dublagem, locução, a polêmica dublagem, que eu adoro falar sobre cerveja, tomar uma cerveja. Temos muitos assuntos para fazermos aqui as nossas lives. Você falou da dublagem, você sabe, vou trazer aqui uma informação de bastidores, há toda uma movimentação para que se continue o processo de dublagem remota, né, em home office.
Então, olha aí, DJ, uma pauta para o próximo encontro. Porque Olha, aí, cara, você bem não precisa mais interessante. estar em São Paulo e Rio de Janeiro para dublar. Você pode estar com a tua cabine lá no Amapá, Porto Alegre, meio do mato, sei lá. Né? Então, novas possibilidades chegando dentro da área da audiocomunicação, né, e da voz profissional. Sim, eu já gravei alguns projetos, cara, com diretores online. Abre o computadorzinho lá e dirigindo online, cara, não tem o menor problema. Eu no estúdio, eles no Rio, locutor em outro lugar. A pandemia trouxe um pouco disso. Agora, a gente tem que saber filtrar para que não para que não caia a qualidade profissional que a gente já tinha atingido. A tecnologia está aí para ajudar, mas o profissional também, falando na minha área como engenharia de som, o profissional também tem que estudar para tirar o famoso melhor de tudo dentro da cabine de casa, cara. Exatamente, DJ. Então a galera tem que se preparar legal, porque essas mudanças vão impactar muito todo o time de áudio envolvido nesses processos. Jovem, brigadão, curta a sua noite, até um próximo encontro. Valeu, galera. Abração, DJ. Grande abraço, gente. Beijo. Precisando, meus contatos estão aí, tá aí no Instagram, mano. No Instagram, Jefferson underscore, but underscore, call me underscore DJ. Valeu, DJ. Valeu. Até mais, irmão. Falou, cara.